Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, quarta-feira, 13 de maio, é dia da nossa aula, né? Gestão de Pessoas 2, e a gente vai dar continuidade aqui no nosso conteúdo, né? Falando um pouco hoje sobre carreira, tá? Na aula passada, nós já iniciamos, falamos um pouco sobre isso, inclusive até na atividade, né, do Google Drive que eu enviei para vocês, eu até pedi para vocês assistirem a um vídeo, né, e responder lá uma pergunta lá voltada para a carreira, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade, né, em relação a esse assunto que seria aí praticamente o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Então eu vou compartilhar uma tela com vocês, como de costume, pessoal, para a gente, né, para vocês irem acompanhando aí, tá bom? Lembrando que esse material também está disponível no WebGIS, tá ok? Bom, então, pessoal, quando a gente fala de carreira, tá? Tá aí, né, o compartilhamento aí. Quando a gente fala de carreira, primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: onde eu estou e onde eu quero chegar, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Até mesmo para a gente definir a nossa carreira, definir onde eu quero estar daqui 5 anos, onde eu quero estar daqui 10 anos, tá? Gente, isso é muito importante, né? Por mais que muitas vezes às vezes a gente não para pensar um pouco sobre isso, mas isso é muito importante, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar, tá? Em termos profissionais, em termos acadêmicos, tá? Isso faz muito sentido para a nossa vida, tá? Até mesmo porque se a gente vive, né, naquela ideia, eu vou viver um dia de cada vez, sem perspectiva para o futuro, é como diz alguns palestrantes, né? Acaba que a gente não está vivendo, a gente está apenas existindo, tá? Então é preciso deixar muito claro aí, né? Quais são os nossos objetivos, né? Eu sempre faço esse exercício, né? Eu sempre faço esse exercício. Onde eu quero estar daqui 5 anos, eu já tenho em mente, né? Onde eu quero estar daqui 5 anos e onde eu quero estar daqui 10 anos. Eu já tenho isso em mente, né, em termos profissionais, tá? Mas aí, pessoal, é o seguinte, antes da gente, né, focar mesmo aí na proposta e na dinâmica da carreira, primeiro ponto, nós temos que entender duas palavras que muitas vezes confundem, tá? Primeiro, a questão do emprego, tá? Que diz respeito aí ao posto de trabalho, já falamos um pouco sobre isso, né? Diz aí ao respeito ao posto de trabalho remunerado, né? Pelo regime CLT, com carteira ou não, né? Ou mesmo via contrato de trabalho, né? Seja intermitente, seja qual for a modalidade de trabalho aí, tá ok? E uma outra dinâmica, né, uma outra proposta é a questão da empregabilidade, que é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o executivo ou um profissional efetivamente importante para uma empresa, tá? Então, seja, o que a gente vê dentro do mercado, tá? De repente você está aí, tem um emprego tranquilo, né? Está meio que estabilizado, né? Embora essa estabilidade aí no mercado que a gente vive, a estabilidade ela não existe, tá? O mercado é muito instável, o mercado é muito dinâmico, mas o que a gente precisa entender, pessoal, é o seguinte, que às vezes eu tenho um emprego, mas eu não tenho uma boa empregabilidade dentro do meu emprego, entendeu? Então, pessoal, quando a gente pensa em carreira, a gente precisa entender o seguinte: será que dentro da empresa onde eu trabalho, onde a empresa eu presto serviço, eu tenho uma boa empregabilidade ali dentro?
tá? Então, a partir do momento que a gente trabalha essa empregabilidade, é onde a gente começa a ter um norte, sobretudo dentro de uma dinâmica de carreira, tá? Não basta, tá? Tem um autor que eu esqueci o nome dele aqui, não estou me lembrando, mas ele disse o seguinte: não basta você ter um emprego se você não tem empregabilidade, tá? Então isso é muito importante, é a sua competência, né? Vamos lembrar aí, né, a competência nos moldes antigos, né, o conhecimento, a habilidade e as atitudes, que são os comportamentos, no qual nós estamos vendo aqui, né, na nossa projeção, no nosso slide, tá? Então, é muito importante eu identificar a minha empregabilidade. E aí eu faço essa pergunta para mim, tá bom, hoje eu trabalho dentro do Senac, tá bom, eu tenho um emprego, legal, mas será que dentro do Senac eu tenho empregabilidade ou eu tenho apenas um emprego? Dentro da FANS, será que eu tenho empregabilidade ou eu tenho apenas um emprego? Tá? Então é bom a gente definir isso, né? Porque a empregabilidade, pessoal, ela está ligada à sua competência, tá? Ela está ligada à sua competência, tá ok? E a partir da sua competência é onde a gente começa a definir os parâmetros de carreira, tá? Então a gente começa a definir essa proposta e essa dimensão aí da carreira, que é nada mais, nada menos do que o percurso da minha trajetória profissional, tá ok? Então, é muito importante isso, pessoal. Pensar na empregabilidade. Se você perde o emprego hoje, tá? Vamos tirar aí um pouco do contexto da pandemia, porque senão vocês vão falar assim: ah, Marcelo, tá difícil para todo mundo por causa da pandemia. Tá bom, mas vamos imaginar que a gente estivesse num cenário normal, tá? Sem coronavírus, sem pandemia. De repente você perde o emprego, tá? E aí, o que acontece? Você tem facilidade de conseguir outro num curto espaço de tempo dentro do objetivo profissional que você deseja? Se você tem facilidade, significa que você tem, né, uma boa empregabilidade. Se você tem dificuldade, significa que alguns itens de sua empregabilidade você precisa trabalhar para você conseguir aí uma nova, né, oportunidade no mercado de trabalho, tá ok? Então, pessoal, antes da gente entrar nos modelos de carreira, nos tipos de carreira, é importante a gente identificar, tá? O que é emprego? O que é empregabilidade? O emprego é o local onde você vai, você trabalha, tranquilo. A empregabilidade é o quanto você é competente e competitivo dentro do ambiente de trabalho que você desenvolve, né? Dentro da função aí que você desenvolve, tá bom? Então, antes de pensar em carreira, eu preciso avaliar essa proposta aqui de empregabilidade, tá bom? Pessoal, então, essa é a primeira parte. Volto aí com a segunda parte, com mais um vídeo, já entrando aí com a dimensão e com a proposta das carreiras. Tá legal? Vou interromper aqui e até segunda parte aí do nosso vídeo.